Vamos lá, gente. Como a gente falou, hoje é o Difflin. Eu treinei tanto para falar, nem sei se eu sei falar. Unite. Não? United. Sim? Um dia eu chego lá. United. John Bevere. Gente, mas assim, quando nós assumimos a liderança desse ministério, nós recebemos uma missão, que era fazer o ministério falar uma língua só, unificar o Difflin Belém e fazer ele ser só um. Nada de cada um faz o que pensa, nada cada um faz o que quer. Não, a nossa missão que os pastores passaram para a gente, e eu creio que nasceu no coração de Deus, foi unificar esse movimento. E para a glória de Deus, isso não é fácil, mas tem dado muito efeito. E aí, a gente caiu logo para dentro. A gente passou, acho que 1 ano e meio reunindo na catedral, só tinha culto lá dos jovens. Só tinha culto lá, todo mundo tinha que dar um jeito, alugar bonde para ir para lá. Vocês lembram disso? Que tempo legal, não era? Todo final de mês, último sábado do mês, Difflin Night na catedral, era demais. Por isso você tem que logo se associar no projeto Novo Tempo, a gente voltar a ter esses eventos, pelo menos uma vez por mês, reunindo todo mundo. E aí, tinha os Difflin Nights, tinha o Quarter-Fire. Anota aí, mês que vem, só não vou dizer o dia. Quarter-Fire, a noite inteira, porque a gente viu que não dá, cara, esse tempo pra gente não dá, tem que ser a noite inteira ou então o dia inteiro. Quem concorda? Amém. Pois é, aí a gente começou a fazer, e aí nasceu no coração de Deus também uma missão pra gente, que era o Difflin Pray. A cada 15 dias, todos os campos se reuniam de oração, isso é demais. Isso é sensacional. E com toda certeza isso tem sido suporte para o nosso ministério. A oração é a base de tudo. E aí, graças a Deus, agora o Difflin Belém e região é somente um. E agora nós também temos o Difflin... não, de novo, peraí. Agora nós temos o Difflin... que também é um. E o Difflin Unite é a união desses dois movimentos em um culto só. E é muito bom ter vocês aqui, né? Lucas e Melissa tiveram participação aqui, que são os líderes do Start. Fiquem em pé aí, fiquem em pé. Não, pera aí, animação, Lucas. Gente, que grandes coisas Deus tem feito no meio dos adolescentes através desse casal, amém? E aí... vamos seguir aqui. E aí eu estava lendo aqui um pouco sobre união, né? Difflin Unite, ou Difflin Unido, ou União Difflin. E aí eu fui lá no dicionário, mas o que é união? Bora lá, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa fala assim: ação de unir, de ligar, de tornar um só, união de elementos distintos, combinação de esforços e de pensamentos, junção, contato, união de substâncias, relação afetiva que dá origem a uma família. E nós somos uma linda, grande família. Amém? E falar de união, todo mundo gosta, todo mundo é muito lindo, falar de união, né? A gente só não quer ser unido com ninguém, mas falar de união é muito legal. Mas a prática não é tão simples. E antes de eu começar a entrar nesse assunto sobre união, primeiramente eu quero pedir perdão para você, por todas as vezes que em nome da união eu causei divisão. Que em nome da união eu fui mal interpretado, porque às vezes, na melhor das nossas intenções, a gente acaba sendo mal interpretado, até mesmo nos atrapalhando com a nossa intenção. Então você me perdoa? Amém. Agora eu estou de coração leve, eu posso continuar falando sobre união. E assim, nós estamos convertidos há 8 anos, vai fazer agora em outubro, e quando nós chegamos na Igreja da Paz, então Igreja da Paz, hoje Paz Church, lá na Catedral do Amor, na BR, nós fomos logo encaminhados para um live, e nesse live nós aprendemos coisas sensacionais. Os nossos líderes nos ensinaram que o live deveria ser uma família, a cuidar um dos outros, a nos se importar, e era muito lindo aquilo. Nós amamos demais aquele nosso primeiro live, e para a glória de Deus, nenhum daquele live se perdeu. Hoje estão todos servindo, tem alguns aqui nessa noite, e foi lindo demais aquilo. E outra coisa é que eles começaram a nos discipular e nos ensinaram também, aprendendo com Jesus, que o verdadeiro discipulado ele tem que ser trazido para perto,
tem que viver em família, em comunhão. Não é uma reunião uma vez por mês ou a cada 15 dias que você vai lá contar os seus fracassos, as suas quedas, as suas falhas. Uma vez um rapaz conversou comigo e falou assim: cara, eu não sei o que acontece quando meu pai se reúne no discipulado dele, que demora tanto, não sei que tanto pecado que tem para confessar. Eu falei: meu filho, você está entendendo discipulado errado. Discipulado também é isso, mas não é somente isso. Então eu quero aconselhar você, líder de life e discipulador, a não reunir com o seu discípulo apenas quando ele tiver uma falha, ou quando você vê alguma coisa, preciso corrigir, vou já reunir com ele discipulado. Não. Transforme o seu discipulado em uma família. Transforme o seu life em uma família. Você vai ver como isso vai fazer diferença, como o seu life vai crescer rapidamente, quando você se transformar em uma família com os seus. E é muito lindo isso. Quando a gente começou a liderar um life e a discipular, o que foi que nós fizemos? Aprendendo com eles, nós começamos a praticar a mesma coisa. Porque os nossos discipuladores, o que eles faziam? No Natal eles nos davam presente, eles faziam um jantar, eles levavam a gente no cinema, pagavam o nosso lanche. Depois do culto a gente tirava a tradicional foto. Não foi eu que inventei a foto depois do culto no life. Nós aprendemos com eles e a gente começou, claro, a praticar isso. Só que quando muita gente vê, acha muito legal, e começa a fazer o mesmo. E a intenção é justamente essa, que o que é bom a gente tem que copiar. Nós queremos fazer a mesma coisa. E pela glória de Deus, pela imensa graça dele, isso tem dado certo em nossas vidas. Quando a gente se torna uma família com nossos discípulos ou com o nosso life. Só que muitas pessoas, quando vê também, fica com ciúminho, com inveja, começa a dizer que é um grupinho, começa a dizer que é uma panelinha. Infelizmente, isso acontece. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jantar com os meus discípulos e não vou mais tirar foto para ninguém ficar com ciúme, se sentir excluído. Opa, viu? Até repetiu. É assim que a gente tem que fazer? Claro que não. Quem se esconde é quem faz coisa errada, quem faz coisa boa tem que ser divulgado. O Senhor mesmo nos ensinou que as coisas boas nós temos que mostrar para todo mundo. Não se esconda quando você fizer uma coisa boa. Quando você reunir com o seu discipulador, tire uma foto, poste mesmo, marca ele, mostra como é importante esse tempo. Quando acabar o seu live, posta a foto lá, mostra como é legal participar de um live. Tem pessoas que foram ganhas no nosso live porque uma pessoa postou na sua rede social. E ela não queria postar, quando ela postou ganhou uma pessoa. Incrível. Demais isso. Então, gente, quando você vê uma coisa, pense bem antes de falar, antes de julgar. E se for uma coisa boa, procure praticar. Faça o mesmo, vá para dentro mesmo, caia para dentro. Sabe? Não fique com medo não, com vergonha do que vão falar, do que vão pensar. Eu não tenho vergonha não, gente. Do que é bom, a gente tem que praticar. E para começar, eu queria ler com você Efésios 4:11. A pastora Leda já falou um pouco sobre isso, foi demais o talk. Eu acho que nem precisava de palavra mais depois do talk. Quem concorda? Para mim eu estava satisfeito, podia terminar ali, estava bom demais. Ou continuar o talk aí, noite toda, não sei. Então vamos lá, Efésios 4:11 fala assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nesse texto aqui nós aprendemos sobre o chamado ministerial ou o chamado eclesiástico, mas nós não vamos nos ater a isso. Mas esse texto aqui, ele nos ensina uma coisa, nos mostra que isso aqui tem um propósito, o chamado ministerial, que é justamente o que eu quero continuar lendo no 12 ao 16. Então se prepara, aperta o cinto, que é pesado demais. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo.
dele todo o corpo ajustado é unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Deu para entender a nossa função, gente? Deu para entender? Você, líder, discipulador, deu para entender a função? Deu para entender o propósito do nosso chamado ministerial? Se a gente não estiver fazendo isso, nós estamos apenas agindo em benefício próprio, ou sei lá o que. Mas se a gente não estiver fazendo isso aqui, se a gente não estiver edificando os santos, não adianta a gente ser pastor, apóstolo, mestre, evangelista, não vai adiantar. Somos atualmente o grupo religioso mais dividido no mundo, e o segundo lugar está bem longe disso. Se você acha que eu estou sendo radical, eu queria que você pensasse aí, ou até mesmo levantasse e falasse, qual outra religião tem mais de 3 dissidências? Tipo assim, quantos papas tem? Só um. Sabe? Quantos Buda tem? Só um. Só que a gente tem várias denominações, várias igrejas. Eu entendo bem, você vai dizer, não, mas cada denominação tem seu jeito de trabalhar e alcançar o seu público. Cara, eu concordo plenamente, eu acho isso demais. Eu acho muito bom, de verdade mesmo. Mas o problema é que, toda vez que eu não gostar de algo que foi falado aqui, se eu não gostar das atitudes do meu pastor, se a minha ideia não for aceita, o que eu faço? Opa, é hora de eu abrir a minha igreja, é hora de eu abrir o meu ministério, porque esse ministério aqui está ultrapassado demais, Deus está me dando uma visão nova, então é hora de eu pegar meu barco aqui e abrir uma nova igreja. Esse é o problema. E aí o que acontece? De repente até nessa hora mesmo tem alguém abrindo uma igreja nova, porque já tretou com o seu pastor, enquanto não deveria ser assim. Nós deveríamos tentar nos alinhar, nos ajustar, e foi uma coisa muito importante que a pastora Leda falou aqui. Nós precisamos deixar o nosso orgulho, nós devemos deixar de mão o nosso eu, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos, para viver por algo maior. Como eu falei, nós estamos aqui na igreja há 8 anos, e aí eu acho que de repente Deus me deu a visão para o Difla em Belém, sabe? E agora eu não devo mais ouvir meu pastor, a minha pastora. Não pode ser assim, gente. Sabe, se Deus falou comigo, com toda certeza Ele vai confirmar no coração dos meus pastores. E é assim que nós temos trabalhado, cada líder, né, se humilhando, deixando o orgulho de lado. Se tem uma ideia, comunica ao pastor, vamos ver o que ele acha lá. Se confirmar, nós vamos para cima. E seguir unido, fazendo que o reino cresça, não que o reino se divida cada vez mais. É muito triste quando a gente vê apenas um fluxo de troca de igrejas. Hoje você está aqui, amanhã você está em outra, e amanhã está em outra, o que estava lá veio para cá, e a gente não vê conversões, apenas pessoas trocando de igreja, porque não estão mais satisfeitos com o que fala aqui. Mas é muito importante, o que é falado aqui tem nos tratado, tem nos levado a outro nível, gente. Então não mude de igreja porque você se frustrou com algo, porque essa ideia não foi aceita. Você pode ter uma ideia muito boa mesmo, mas pode não ser o momento. Eu estava conversando um tempo desse não, assisti agora na feira do livro. Sara comprou um monte de livro lá, eu falei para ela, minha filha, leia primeiramente esse livro aqui, que eu acho que deveria ser uma matéria para todo cristão, depois de ler a Bíblia, seria ler o livro Debaixo de Suas Asas. Já tem aqui, encomenda logo com a Amanda aqui, Debaixo de Suas Asas, que você vai aprender a respeitar muito a autoridade dos seus pastores, dos seus discipuladores, do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do John Bevere. Sabe, leia esse livro que é demais, gente, é sensacional, tá? Mas eu queria, para a gente continuar aqui,
ler algumas passagens das Escrituras que abordam sobre esse tema de unidade. Eu não vou te dar aqui 5 pontos ou 4 pontos, 3 pontos sobre como viver em união, não é esse o meu objetivo. Tá? Eu quero ler alguns textos com você aqui, que fala muito sobre unidade. E nós temos sido muito ensinados e cobrados acerca da nossa santidade, da nossa... guardar nossos olhos, guardar nosso corpo, e a gente treme com medo de cair na imoralidade sexual, de cair na pornografia, e a gente acha que quando fala isso, se a gente estiver cometendo, já vai para o inferno, mas a gente não treme quando o assunto é unidade. Quando o assunto é unidade, a gente não treme, infelizmente. João 17, 22 a 23 fala assim: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Você sabe de quem são essas palavras? De Jesus. Uma oração que ele fez pelos discípulos, um pouquinho antes dele morrer. Efésios 4:3 fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, ainda é da paz, da igreja da paz, pelo vínculo da paz. Gálatas 3, 27 e 28 fala assim: pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. São versículos que devem gerar temor no nosso coração quando a gente ouve, porque a gente pode não estar praticando essas verdades aqui. Quantos de nós, quanto esforço você tem feito para viver em união, para viver e buscar a paz? Será que a gente tem se esforçado o suficiente? Talvez não. Esse próximo aqui é demais. Eu vou ler primeiro e depois eu vou explicar. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Eu suplico, Paulo dizendo: eu suplico. Nesse tempo aqui havia 3 líderes sensacionais. O contexto dessa história é essa. Havia três líderes sensacionais. Eles arrastavam multidões, eles pregavam em conferência, eles pregavam em acampamento, multidões eram curadas, eram salvos, havia milagres. Esses caras eram demais. Você sabe quem eram esses 3? Alguém arrisca? Rodrigo, Marinho e Milton. Não era eles. Esses também são bons, mas chega nem perto. Era Paulo, Pedro e Apolo. Esses caras eram demais, eram sensacionais. Eles faziam crescer demais o evangelho numa velocidade enorme. Mas infelizmente, os seus seguidores, os seus discípulos começaram a entrar numa picuinha. Olha, o meu líder quer melhor, ele quer maior. Quando ele prega, 3.000 rapidola aceita Jesus aí. E o teu, o que é que o teu faz? Começaram a entrar nessa onda aí, sabe? O meu líder aqui, o maior evangelista que tem no Difflin é o meu líder. Não, mas pastor mesmo é o Rodrigo. Entendeu? Cara da união, que faz a força mesmo é o Marinho. Com ele não tem não. Pra cima, fotão, bonde, é com ele mesmo. Eles começaram a entrar nessa guerrinha lá. E aí Paulo já chega logo de 2 pés no peito. 1 Coríntios 1, 13 e 15. Acaso o Milton foi crucificado por conta de vocês? Acaso o corpo de Cristo está dividido? Vocês foram batizados em nome do Marinho? Ele começa a chegar logo assim. Dou graças a Deus
por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. O que isso tem nos ensinado aqui, gente? O que isso nos ensina? A gente não deve entrar nessa, sabe? Nós, líderes, não devemos permitir que isso aconteça. Se você ouvir um comentário desse, calma, para, não é por aí. Cada um, como eu li em Efésios, tem o seu chamado, tem a sua função, tem a sua vocação, e ninguém vai trabalhar de um modo que o outro trabalha. E todos estão ligados a um só objetivo: avançar com o reino, ganhar muitas almas, fazer não ter mais lugar, que assim como está hoje, ali a gente em pé ali atrás, e que apenas Cristo seja glorificado. Apenas Cristo seja glorificado. Nenhum de nós merece uma glória sequer, um elogio, um aplauso, a gente não merece. Você pode até achar, me ver daqui de cima e achar que eu sou um cara muito legal, mas quem está perto de mim vai ver que não é assim. Você pode se frustrar quando você começar a andar comigo, mas se você olhar somente para Cristo, não vai ter frustração. Gente, meu tempo já foi. Se você criar muita expectativa em mim, no Milton, no Marinho, no Lucas, na Melissa, na Raquel, na Amanda, na Lia, no Jonathan, em qualquer líder, no Deusuel, você vai se frustrar, porque nós vamos errar com você, nós vamos pisar na bola em algum momento. Então não fique olhando para a gente, olhe para Cristo. Então assim, gente, se você se sentiu apático em relação ao que eu estou falando, esses textos que a gente leu, se você não deu a mínima porque eu estou falando aqui, você tem um problema muito, muito sério mesmo. É possível que o Espírito Santo não esteja habitando verdadeiramente na sua vida. Chocante, né? Mas não deveria ser chocante. É apenas uma realidade. As Escrituras são claras quanto à marca de um verdadeiro cristão e o fruto que ele produz. Gálatas 5, 19 e 21 fala assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Nessa primeira lista aqui, certamente você já viu algumas coisas que você já até riscou. Não, isso aqui não tem problema, não corre risco de eu cometer, tá? Não sou dado em imoralidade sexual, nunca bebi nem sequer uma gota de álcool, sabe? Isso aí não é comigo. Você pode estar muito seguro disso, mas você reparou que nessa lista tem inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Coisas semelhantes. Você ficou com medo diante desse aviso, que quem pratica estas coisas não vai entrar no reino de Deus? É muito pesado, gente, é muito pesado, eu sei, por isso você está em silêncio, né? Gálatas 5, 22 e 23, continuando a segunda lista. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Rodrigo. Pelo amor de Deus, domínio próprio, Rodrigo. Contra essas coisas não há lei. Se você praticar isso, quer dizer que a lei não vai te condenar. É isso que está dizendo. Paulo está explicando os frutos produzidos por uma pessoa onde verdadeiramente o Espírito Santo habita. Então por isso que eu falei, se você não deu a mínima que eu estou falando, você tem um grande problema.
Pode ser que o Espírito Santo não esteja habitando na sua vida. Se estamos tendo dificuldade em praticar essas coisas, ou se não está fluindo do nosso coração, a gente precisa se esforçar mais. Ou não quer dizer que você não tem se esforçado o suficiente. É porque não estamos suficientemente ligados ou conectados com o Espírito Santo de Deus. Jesus sofreu e morreu para nos unir ao Pai. Sabe essa canção que a gente estava cantando aqui agora, né? Tudo que se rompeu. Sabe, quando houve o pecado, fez divisão entre Deus e o homem. Quando Jesus morreu, Ele veio para restaurar tudo isso. E quando a gente menospreza tudo isso, nós estamos fazendo pouco caso da obra de Jesus na cruz, da sua crucificação. Quando a gente acha que não, cara, eu posso ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o Adriano, de boa. Não preciso falar com o Adriano, não preciso nem olhar na cara dele, o cara não gosta desse bicho. Amigo, tem gente que tão legal, mas esse cara não vai, não dá, não passa. Você já ouviu esse tipo de comentário? Você já fez esse comentário? Sabe? A gente está fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus na cruz. Efésios 2,13 fala assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Por isso que Paulo fala: acaso Apolo foi crucificado no lugar de vocês? Vocês foram batizados em nome de Pedro? Por isso que ele fala, foi o sangue de Cristo que nos trouxe de novo a esse convívio. Uma noite eu estava conversando com 2 pessoas em um lugar, e eu falei assim: cara, é incrível como no nosso meio, como na igreja há briguinhas. Sabe, não poderia ser assim, eu não aceito isso. Ai, mas é incrível como tem confusão no nosso meio, cara. Cara, monta uma equipe de dança, quando vê não pode mais, não tem mais, quando vê o teatro não está fluindo, quando vê quem estava no louvor não está mais. Sabe, quem pregava não prega mais. Sabe, vai tendo confusão, a gente nem sabe como é, cara. A gente pensa que está tudo em paz, quando a gente vê, a gente só ouve o comentário. Ah, fulano brigou com fulano. Mas olha só o que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 11, 18 e 19. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto creio nisso, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Cara, Paulo falou isso, incrível. Você pode não acreditar, né? Mas ele falou que é importante ter essas briguinhas, essas confusões que a gente tem. Para quê? Para revelar quem é aprovado, quem faz parte do corpo e quem não faz parte. E infelizmente mesmo, eu falo isso com dor no coração. Eu sempre falo isso quando a gente começou a liderar um live em 2019, infelizmente quando a gente se perdeu. E todas as vezes que eu lembro dessas pessoas eu choro mesmo. Porque eu não queria que nenhuma se perdesse. Esse tem que ser o nosso coração quando alguém se perde, quando alguém se vai. Mas infelizmente, gente, tem gente que está aqui só para fazer bagunça, só para tirar a tua atenção, só para colocar ideias na sua cabeça contrárias ao que a gente tem ensinado, ao que a palavra de Deus está dizendo. Infelizmente é assim que acontece. E nós precisamos aprender o momento de abrir mão dessas pessoas. Ah, Rodrigo, mas se eu abrir mão, elas não vão ser salvas. Espera aí, é você que salva? Sou eu que salvo. Eu posso ficar muito triste, eu posso chorar, mas não sou eu que salvo. E às vezes é preciso a gente abrir mão para que exatamente elas sejam salvas, para que elas sejam alcançadas de verdade pelo amor de Cristo. Porque às vezes a gente fica passando muito a mão e não resolve nada.
E essa parte que quem vai afirmar é João, já em 1 João 2,19, ele fala assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Isso não sou eu, não são minhas palavras que estão falando, é o Senhor Jesus, através de João. E isso comprova que infelizmente muitos não vão ficar aqui no nosso meio. É triste ver ano após ano a gente fazer acampamento, e no ano seguinte a gente não vê mais pessoas que trabalharam com a gente no acampamento passado, certamente não estarão trabalhando no ano que vem, porque se perderam. Isso é muito triste, é frustrante demais, mas é uma triste realidade no nosso meio. Mas a gente precisa aprender a abrir mão, para que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com Cristo, sabe? E alguns que estão no nosso meio, infelizmente ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ou simplesmente não querem, que é o pior. Se você já experimentou o amor de Jesus, um amor capaz de mudar vidas, estará transbordando de amor. É simples assim. Se você tende à discórdia, à desunião, se tem dificuldades em amar seus irmãos e irmãs, então você precisa fazer uma pergunta a você mesmo: o Espírito Santo de Deus habita no meu coração? Ele habita verdadeiramente na minha vida? Sabe, gente, essa palavra eu estou baseando no livro Até que Sejamos Um. Tem lá também, Amanda? Pois é, tem na loja. Tem na loja, Até que Sejamos Um, do Francis Chan. Queria ler esse livro, eu ganhei de presente. E em uma semana e meia eu li ele uma vez e meia. Não deu tempo de ler 2 vezes ele, mas eu li uma vez e meia. E como esse livro me confrontou, cara. Como esse livro tratou coisas em mim. Como ele me ensinou. É mais uma leitura que eu queria deixar para você também. Até que Sejamos Um. Aproveita depois. Lê outro também lá, como é? Do Espírito Santo, que é dele também. O Deus Esquecido. Muito bom, né, Milton? Muito bom, muito bom. Que fala sobre o Espírito Santo. 3 livros para você ler aí. Tito 3, 9, 10 fala assim: evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto aos que provocam divisões, após adverti-los pela 2ª vez, rejeite-os. Mais uma palavra pesada demais, porque é difícil obedecer isso. Nós somos o rei do amor. Nós deveríamos ter morrido na cruz em lugar de Cristo, porque a gente ama tanto que a gente não consegue rejeitar uma pessoa que está fazendo confusão no nosso meio. Mas a palavra de Deus nos ensina, após confrontá-los a 2ª vez, quer dizer que você já confrontou uma primeira. Meu amigo, para de ser fofoqueiro, tua língua é muito grande, para de ser leve trás, para de receber na tua casa pessoas que só estão fazendo mal para você, e você está sendo mal falado junto com elas. Aí você fala uma vez, você fala 2 vezes. Se essa pessoa não obedecer, grande abraço. É a palavra de Deus que está dizendo. Mas aí você pode pensar: não, eu não desisto de ninguém. Aí você está impedindo o agir de Deus na vida dessa pessoa, e na sua mesmo também, porque você está sendo desobediente. Principalmente quando o seu pastor já falou, quando o seu líder já falou, quando o seu discipulador já falou. Um dia eu falei isso para Raquel. A gente estava num lugar e a gente ouviu umas pessoas recomendando: se eu já falei para fulano não andar com ciclano. E eu falei para minha esposa: amor, às vezes a gente fica com medo de fazer isso, mas a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. A palavra de Deus diz, é mais pesado ainda,
Tinha um camarada lá, Alexandre, que Paulo fala também, que esse camarada, ele até entregou a alma dele a Satanás, porque ele não queria se converter. Tudo que Paulo pregava, ele ia lá, pregava o contrário. E aí Paulo fala: eu entreguei o corpo dele a Satanás, para que quem sabe no último dia, o seu espírito seja salvo. É pesado demais, gente, isso. Mas a gente tem que aprender em que mesa nós vamos sentar, quem vai andar do nosso lado. Sabe, a pastora Leda estava falando sobre o jugo desigual com pessoas lá de fora, mas eu vou te falar também: cuidado com o jugo desigual com pessoas aqui de dentro, que é o pior. Pessoas que estão caminhando para a igreja, mas não tem comunhão com o Espírito, não está vivendo o que você está vivendo, não está caminhando como você está caminhando. E infelizmente, em nome do amor, não, mas eu não consigo rejeitar. Está dizendo para rejeitar, cara. Sabe por quê? Infelizmente também, a gente não consegue ser influência para essas pessoas. Você acaba compactuando com o que elas estão fazendo. Não vem dizer que é mentira, que não é. Você não consegue confrontar a primeira vez, muito menos a segunda vez. É meu amiguinho, meu melhor amigo. Como a pastora Leda falou, né? Foi pesado, né? Amigo do cão. Mas a situação tem que ser bem diferente com aqueles que mostram que querem a mudança, que estão lutando com todas as forças contra as suas fraquezas, que caem, que tropeçam, mas chega lá e reconhece: cara, eu preciso muito mudar, eu preciso ser mais amoroso, minhas palavras precisam ser diferentes, eu preciso aprender a confrontar em amor, a não ferir ainda mais, a matar, acabar de matar a pessoa que já está toda ferida. Nós precisamos reconhecer. Com esses, a conversa tem que ser muito diferente. As Escrituras ordenam aqueles de nós que somos fortes a tolerar os fracos, a fortalecê-los no amor, mas nunca baixar o nível das exigências, principalmente em relação à santidade, ao compromisso com a leitura da palavra, ao compromisso em andar com Deus, em troca da união. Não, se eu falar para ele ler a Bíblia, ele não vai mais andar comigo. O que adianta ele andar contigo? Ele vai andar contigo e vai para o inferno no final? Não adianta. Há uma unidade bela e honrosa, Deus, que pode e deve ocorrer entre crentes fortes e fracos, entre mais novos e mais antigos. Devemos lutar por essa unidade, e o resultado será uma edificação, um crescimento maravilhoso. Sabe, quem aqui gostaria de viver como os tempos antigos? A gente fala muito, né? Que vem um avivamento, a gente ora por avivamento. Mas sabe o que acontecia quando veio o avivamento? Eles viviam em unidade, em amor. Quem tinha mais repartia com quem tinha menos. Eles vendiam as suas coisas, eles não mentiam. Quem mentia era fulminado no pé do profeta. Cara, eu fico pensando assim, sabe? A pessoa senta do teu lado, na tua frente, e começa a mentir para ti. Já pensou? Não tem temor, cara. Sabe por quê? Porque não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. Muitas delas nem estão mais aqui, porque sentam na frente do profeta achando que vai enganar. Mas como Pedro falou, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Eis agora a porta, os pés daqueles que vão te levar e te sepultar. A gente sonha em viver aqueles dias, né, de unidade, de amor,
O sonho de uma igreja unida parece inalcançável para a gente, inalcançável. Quem de nós aqui sonha ou acha que antes de morrer vai ver e viver numa igreja unida? Quem acha aqui? Só que nos nossos dias a gente está muito ocupado em viver outras coisas. A gente começa a fazer um culto desse aqui, o que a gente pensa que tem que ter? Cara, tem que ter um teatro. Se não tiver um teatro, a gente não vai atrair ninguém. Tem que ter um hip hop no começo, que se não tiver, não vai rolar. Tem que louvor muito, muito bacana mesmo, as músicas do momento, sabe? Se não tiver, eles vêm, no próximo eles não vêm mais. A gente começa a criar estratégias. Tem que ter luz, tem que ter telão, tem que ter o banner da foto, tem que ter o túnel infinito, tem que ter o óculos, tem que ter um vídeo, tem que ter a foto. Se não tiver, eles não vão mais vir. A gente tem que ter o pulsante, que se não tiver o pulsante, eles não vão vir mais. A gente começa a querer burlar o que o Espírito Santo nos ensinou. A gente acha que os nossos planos são melhores e maiores, de atrair multidões para cá. Enquanto Jesus estava orando o quê? João 17:20. A minha oração não é apenas por eles. Ele estava falando sobre os discípulos. Não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe, por meio da mensagem que você carrega, que você vai carregar, que eu estou carregando, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Não é o teatro, não é o louvor, não é a mídia, não é o telão, não é fumaça, não é dança, é união, é unidade. Não é o Diflin Coraci, não é o Diflin Oteiro, não é o Diflin Telégrafo, o Diflin Metrópole, não, é o Diflin Belém região. É a igreja da paz, é a igreja de Cristo. Não é o Life Fire House, nem o Lighthouse, nem os desbravadores. Não é a área amarela, a área preta. É um só. Não é, tinha mais start e não tinha muito Diflin, tinha muito Diflin no culto do start, tinha muito adulto. Não se trata disso. É unidade, é união. Foi Jesus que orou isso, não foi eu, não foi nenhum dos apóstolos, foi o próprio Jesus. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que sejamos levados à plena unidade. Aí você pode dizer, não, perfeito, só quando a gente estiver no céu. Mas por que Jesus falou isso aqui? Por que Ele orou? É possível a gente viver em plena unidade. É possível, foi Ele que orou, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Essa frase tem que ficar na nossa mente, que todos eles sejam um, que todos nós sejamos um, até que sejamos um. Sabe qual é o problema? É que a gente não acredita. Eu não acredito que pode viver unidade, não no meu tempo, quem sabe na próxima geração que a gente está ensinando agora, e talvez eles vivam unidade. Sabe por quê? Porque eu, Rodrigo, conheço pessoas que causam divisão, pessoas que são muito independentes, que trabalham sozinhos, que não prestam conta para ninguém. Eu conheço pessoas assim, e por causa disso eu começo a duvidar do poder de Deus. Esse é o meu problema, esse é o seu problema. Acaso há coisa impossível para o nosso Senhor? Há algo impossível para Ele?
Por que não tomamos a mesma atitude que Jesus? Vamos orar por quem causa divisão. E vamos ser o primeiro a pedir perdão por causar divisão. Senhor, nos perdoa porque temos causado divisão no reino. Eu quero ser um, mas eu vou ser um com quem senta na mesa comigo e me aplaude porque eu falo, ri do que eu falo. Quem me confronta? Não, esse eu não quero mais andar. Dá um tempo dessa amizade aqui, tá tóxica. Ai, gente, tinha tanta coisa aqui. O nosso problema é que a gente começa a criar estratégias, sabe, para passar a mão e querer mudar a palavra de Deus. Acaso rodear uma cidade 7 vezes só com um jarro na mão e depois gritar, quebrar, é o melhor jeito de conquistar uma cidade? Não, é melhor invadir logo com o exército lá, matar todo mundo, é mais fácil ser assim. Sabe, um baixinho lá com uma funda na mão é o melhor jeito de derrubar um gigante guerreiro experiente nas batalhas? Não. Pega lá a armadura do rei, bota nele, dá uma espada, talvez assim ele vença o gigante. Vamos orar com fé, gente. Vamos ficar de pé. Precisamos urgente do Espírito Santo agindo em nós. Precisamos urgente reconhecer que precisamos de unidade. Quando formos cheios do Espírito Santo, não permitiremos ficar de fora do que Deus está fazendo nessa nação, que está fazendo em Belém, no bairro do Telégrafo, em Oteiro, em Coracia, na Nideua. A gente não vai permitir ficar de fora. Eu não vou querer ficar na minha casa assistindo Netflix. Não vou querer, eu vou querer sair às ruas. Não vamos deixar que pequenos conflitos nos impeçam de cantar e adorar juntos ao Senhor. Eu não vou pedir porque fulano está lá, eu não estou falando com ele. Quando formos cheios do Espírito Santo, nós vamos viver em união, em unidade, agradecendo a Deus por tudo, mesmo que a gente esteja passando por lutas e dificuldades. Nós vamos ter alegria, nós vamos agradecer ao Senhor. É assim que nós ganharemos multidões, quando formos juntos às ruas, quando formos juntos à praça. Foi muito 10, cara, Marinho, guia, quando fizeram aqui na Praça do Jaú, levaram para lá a célula deles, pá. Aí quando veio foi o setor para lá, pá. Aí quando veio o que aconteceu, a igreja toda foi para lá. É assim que a gente vai ganhar multidões, quando todos nós formos juntos evangelizar. Sabe, quando tiver uma reforma, não, é para jovem. Não, é para adolescente. É quando a gente for quando todo mundo for quando chegarmos aqui com o espírito de adoração, de unidade, vamos adorar o Senhor, vamos louvar, vamos clamar Ele de verdade. O mundo vai ver o reflexo na nossa vida quando formos cheios do Espírito Santo. Quando formos cheios do Espírito Santo. Sabe, cara, se você acorda, você não lê a Bíblia, você não tira seu tempo devocional, lá no final da tarde, você vai ligar sua televisão, você vai pegar o seu celular, aí você vai lembrar do contatinho, você vai lembrar do site pornográfico, você vai lembrar daquele filme que não sai da sua mente, onde tinha imagens e cenas imorais. Você vai se sentir tentado a voltar a fazer o que você fazia antes, porque você não está cheio do Espírito Santo. Eu duvido você acordar cedo, buscar o Senhor e no final do dia ou durante o dia inteiro você ter se tentado a entrar no
Meter um atestado falso, eu duvido. Precisamos urgente do Espírito Santo na nossa vida. Só Ele pode trazer unidade sobre nós. Só Ele vai trazer essa unidade. Comece a clamar pelo Espírito Santo de Deus na sua vida.